Irmãos, a paz do Senhor, queria compartilhar com vocês uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo de número 6, versículo 66 em diante, que diz assim: À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amados, eu queria falar com os irmãos nessa oportunidade a respeito da importância de nós sermos confrontados por Deus. O que acontece? Na nossa caminhada, nós precisamos ser confrontados. Por quê? Toda conduta que é aceita, ela nunca vai mudar. Então, aquilo que nós estamos praticando e que não está de conformidade com a vontade de Deus, ou aquilo que Deus quer que você cresça, talvez você já está praticando, mas Deus quer que você melhore ainda mais, se aprofunde mais naquilo. Deus, ele vai provocar essa mudança em você e em mim. Então, a conduta que nós aceitamos, ela nunca vai mudar. Então, quando você é provocado por Deus através do confronto, por meio da palavra, Deus quer gerar em você e em mim uma mudança. O texto que nós lemos se refere a um sermão que Jesus fez. E nesse sermão tinha uma multidão, como de costume, ouvindo. Porém, a palavra, os próprios discípulos disseram: Mestre, duro é esse discurso que tu trazes. E muitos discípulos, não estou falando só daquela multidão que ouvia a palavra de vez em quando e ia embora para casa. Muitos discípulos, diz o texto, deixaram de seguir o Senhor, pararam de seguir a Ele depois daquele sermão que foi apresentado no capítulo 6 de João. E quando isso acontece, Jesus, percebendo que algumas pessoas já tinham parado de seguir a ele volta-se para os 12, volta-se para os discípulos que eram mais próximos e pergunta: e vocês não querem ir embora também? Talvez alguém vendo isso pensasse assim: poxa, mas parece até que Jesus não queria ser seguido, porque ele está vendo muita gente indo embora e ele ainda faz essa pergunta. Me faz até lembrar da pergunta que Elias fez para o povo. Ele disse: olha, se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal é Deus, seguiu. Como se estivesse provocando aqueles que restaram ainda, que estavam meio termo, a parar de seguir o Senhor. Mas na verdade, as Escrituras sempre mostraram, desde Gênesis até Apocalipse, que nós precisamos ser confrontados pela palavra. Só que é interessante que o resultado é diferente em cada pessoa. Mas nós escolhemos o resultado que vai ter na nossa vida. Como assim? Você escolhe se ao ser confrontado pela palavra de Deus, você vai se endurecer. Você escolhe se ao ser confrontado pela palavra de Deus, você vai ceder, você vai se quebrantar, você vai abrir seu coração. É por isso que tem um texto que muita gente não entende, até hoje, a divergência sobre esse texto, que diz que Deus iria endurecer o coração de Faraó. E esse texto, na verdade, não significa que Deus fez Faraó ficar endurecido e mal. Ele significa que Deus ia agir e confrontar Faraó, e a reação de Faraó a Deus seria se endurecer. Então você escolhe o que você vai ser. Você vê esses discípulos no texto que foi mencionado, muitos se retirando. E quando o Senhor se volta para os 12, ele pergunta: e vocês não querem ir também junto com eles embora? E Pedro vem cheio do Espírito Santo e ele diz: Senhor, para onde nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que eu quero ressaltar com isso, querido? Não significa que Pedro não estava sendo confrontado. Ao contrário, eu acho que um dos que mais foi confrontado por Jesus foi Pedro. Porque quando Jesus dizia: vocês têm que perdoar o irmão, Pedro dizia: Senhor, 7 vezes, né? Jesus dizia: não, Pedro, 70 vezes 7. Se o teu irmão pecar contra ti, perdoa 70 vezes 7. Outro momento, os discípulos perguntavam: Senhor, eles não te receberam nessa cidade, tu queres que a gente faça
orar para chover fogo nessa cidade. E o Senhor dizia, não, eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvar. Então Pedro só vivia sendo confrontado por Deus, só vivia sendo confrontado pela palavra. Mas aqui está o diferencial. Aqui está porque que Pedro foi um grande apóstolo e um homem usado na presença do Senhor, um homem tão transformado, tinha um caráter difícil de ser trabalhado, mas ele foi trabalhado e foi um grande pastor, um grande líder, porque ele se sujeitava. Ele era confrontado e ele abria o coração. Ele era confrontado e ele se entregava. Ele não se endurecia, ele não ficava com raiva. Poxa, por que Jesus falou isso? Não. Ele abria o coração para o Senhor. O meu apelo para você, querido, minha querida, é que você abra o seu coração quando você for confrontado por Deus. Quando você ouvir uma palavra que o pastor pregou, ele não pregou aquela palavra porque ele foi lá no seu Facebook e quis mandar indireta para você, não. Quando você ouvir um louvor que confrontar a tua vida, aquele louvor não veio contra a tua vida porque o autor do louvor te conhece, não, mas porque ele foi inspirado. Eu quero que você abra o seu coração. Quando Deus falar contigo, a palavra do Senhor diz, e hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi no deserto que os israelitas fizeram. Eu quero orar com você. Eu quero que você feche os olhos neste momento aí e se lembre que Deus nos confronta não para nos envergonhar, mas para nos melhorar. Ele nos confronta porque Ele quer nos transformar, nos fazer mais parecido com Ele. Talvez você diga, irmão, mas eu já melhorei muita coisa. Glória a Deus, hoje você é melhor do que ontem, mas Deus quer te fazer amanhã melhor do que hoje. Nós vamos orar neste sentido, neste momento, pela tua vida, pela minha vida, para que Deus continue nos confrontando e para que quando nós formos confrontados, nós venhamos abrir o nosso coração e ser trabalhado por Ele. Feche teus olhos nesse momento. Pai, eu te apresento a vida dessa pessoa que está orando comigo, dessa família. Eu te peço, meu Deus, que tu continue confrontando, que tu continue alcançando a vida desta pessoa. Que toda vez que ela for confrontada, meu Pai, ela venha ser quebrantada por Ti, o coração dela venha se abrir, o Senhor venha trabalhar na vida dela, meu Pai, transformando-a para a Tua glória, preparando ela para a vinda do Senhor Jesus. Meu Deus, não deixa que ela fique com sentimentos contrários à Tua vontade, com raiva de Deus, com raiva do irmão, com raiva do pastor, com raiva de quem cantou o louvor. Meu Pai, não, porque o confronto vem do Senhor. O confronto vem para nos melhorar, para nos colocar no lugar da bênção do Senhor para as nossas vidas. Glorifico em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém e graças a Deus.